Livra-te do medo. É o justo título para uma biografia de Zeca Afonso. O jornalista José António Salvador traça aqui o retrato do amigo e de um cantor que muito batalhou. Livra-te do medo sai agora a assinalar precisamente meio século sobre um dia muito especial em que Zeca foi cantar a Grândola e outro dia ainda que tanto demorou a chegar. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Gosto do 25 de Abril. O 25 de Abril devolveu-me a liberdade como cidadão e isso para mim é muito importante. E 40 anos depois achei que a maneira de eu pessoalmente comemorar este aniversário era mostrar o Zeca Afonso. A primeira versão do Livra-te do Medo foi publicada em 1984. E só saiu uma versão. Aliás, uma única edição que esgotou e não foi reeditado. Eu, mais tarde, publiquei O Rosto da Utopia. Aproveitava grande parte desse livro, mas retirei muita coisa. As declarações dos amigos, as declarações dos familiares. E havia outro problema. O livro não tinha o discurso oral do Zeca, que eu acho que tem muito mais autenticidade. Então, resolvi recuperar as 6 horas de gravação da entrevista que eu fiz ao Zeca Afonso entre maio e novembro de 1983. Devolvi a oralidade desse discurso ao livro. Fui recuperar também os depoimentos da mãe, dos irmãos e dos amigos dele, do Zé Mário Branco, do Júlio Pereira, do Vitorino, do Janita, das pessoas que ao fim e ao cabo o acompanharam no seu percurso artístico, e em concertos, em gravação de discos, etc. A isto aconteceu o seguinte: a Zélia Afonso, a viúva do Zeca Afonso, mostrou uma biblioteca do Zeca que, a brincar, são mais de 800 livros. E eu, a partir da biblioteca do Zeca, resolvi traçar um perfil do Zeca Afonso pelos livros que ele lia, pelos poetas que ele cantou e também, particularmente, pelos livros que ele sublinhava. E isso dá-nos um outro rosto do Zeca Afonso que estava escondido na sua biblioteca. As aranhas de hoje, soldado na casa mata. Se o comandante é fascista, manda-lhe uma de rajada. Se o comandante é fascista, manda-lhe uma de rajada. Há 2 elementos que são absolutamente novidade neste livro. Um é um capítulo sobre a perseguição da Pida ao Zeca Afonso e outro sobre os atos de censura praticados antes do 25 de Abril. E muita gente hoje pensa que o Zeca Afonso só fazia canções políticas, mas de facto a grande atitude estética de música de intervenção começa exatamente no Porto, com o Menino do Bairro Negro. Negro, bairro negro. Eu devo ter visto os meninos que pulavam ali para aquelas ilhas, não é? Foi uma coisa que eu pensei que só existisse nos filmes, não é? E Bobó, apesar de tudo, há uma visão lírica daquilo. E não essa visão dura e violenta. Mas o professor, lá vens tu outra vez com o professor. O professor que vá para casa se quiserem. Todos os concertos a que o Zeca realizou eram vigiados pela polícia política. E é curioso que que não foi vigiado foi quando ele foi a Grândola, onde ele não cantou a Grândola, como muita gente supõe, mas pelo contrário, apresentou nessa sessão, na Música Velha em Grândola, pela primeira vez cantou aquela canção que hoje se conhece como Catarina. Aliás, há uma carta que ele escreveu aos pais a dizer que tinha levado essa canção de propósito a Grândola. E depois ao seu amigo Zé da Conceição, que foi quem o convidou para ir a Grândola, mandou 4 dias depois
os tais primeiros poemas da primeira versão de Grândola. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. Na obra musical e poética do Zeca há um aspecto que é muito importante, que é a inspiração dele no cancioneiro popular. Por exemplo, em 1969 ele gravou o Canta Camarada Canta, que é uma canção tradicional dos contrabandistas da Beira Baixa, que usavam quando a GNR estava a perseguir na fronteira para avisarem que havia polícia a tentar apanhá-los. E, aliás, foi nessa época em que ele andou na Beira Baixa a investigar o cancioneiro popular que ele encontrou uma senhora velhota, ceifeira, de uns 80 e tal anos, que cantou para ele, para mim, uma das canções mais belas que o Zeca Afonso interpretou, que é "Oh, que calma vai caindo". Oh, que calma vai caindo sobre as gentes do campo. Ele, para mim, como cidadão, foi um exemplo. Foi o homem mais solidário que eu conheci, sem ambições de nenhuma ordem, de uma amizade absoluta, de uma fraternidade e lealdade totais, e o homem mais incorruptível que eu conheci também na minha vida. Aliás, quando eu fui expulso da Guiné-Bissau pelo Nino Vieira, por não revelar as fontes de informação de uma notícia, ele fez questão de mandar um telegrama de protesto ao Nino por solidariedade comigo. Há coisas que eu nunca mais vou esquecer.